Você já percebeu como é fácil se perder nas preocupações do dia a dia? Às vezes, basta acordar de manhã e já somos bombardeados por pensamentos negativos, prazos que precisam ser cumpridos, contas que ainda não conseguimos pagar, incertezas sobre o futuro e até dores emocionais que insistem em reaparecer. A mente começa a correr, o peito aperta e antes mesmo de tomarmos o café da manhã, já estamos cansados. Cansados não fisicamente, mas espiritualmente. Cansados de tentar resolver tudo sozinhos. Cansados de carregar um peso que não foi feito para nossos ombros. A grande verdade é que a maioria das pessoas vive como se tudo dependesse delas. E talvez você também esteja vivendo assim, tentando controlar o que não pode ser controlado, tentando prever o que não pode ser previsto, tentando resolver o que só Deus pode resolver. E é aí que começa o sofrimento. Não porque o problema é grande demais, mas porque o coração se recusa a descansar, porque a alma insiste em se preocupar, e a preocupação, quando se instala, toma conta. Ela rouba a nossa paz, diminui nossa fé e nos impede de enxergar o cuidado de Deus em cada detalhe da vida. Mas se existe uma verdade que liberta, ela está justamente aqui. Você não precisa viver preocupado. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E isso não é um discurso vazio ou uma frase de efeito para te fazer se sentir melhor por alguns minutos. Isso é uma verdade eterna. Deus vê o que você não vê. Deus entende o que você não entende. Ele já está lá no amanhã, preparando o caminho, cuidando dos detalhes, abrindo portas, fechando outras, afastando pessoas que não te fariam bem e aproximando oportunidades que você ainda nem imagina. A palavra de Deus nos mostra repetidamente que Ele cuida dos seus filhos. Jesus, em um de seus ensinamentos mais profundos, perguntou: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Essa pergunta é um convite à reflexão, um chamado para deixar de lado a ansiedade e confiar. Porque a preocupação é inútil. Ela não resolve, não transforma, só desgasta. É como correr em uma esteira. Você se movimenta, se esforça, sua, mas no final ainda está no mesmo lugar. Preocupação não é movimento produtivo, é desgaste emocional. E quando nos preocupamos, estamos dizendo com o coração, mesmo que inconscientemente, que não confiamos, que duvidamos do cuidado de Deus, que achamos que se não resolvermos tudo sozinhos, nada vai dar certo. Mas isso é uma mentira sutil que alimenta o medo. É o orgulho disfarçado de responsabilidade. Porque confiar não é ser passivo. Confiar é agir com a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem fora de ordem. Confiar é descansar enquanto caminha, é trabalhar com paz no coração, é esperar com fé, mesmo que tudo pareça demorado. Quantas vezes você já perdeu noites de sono pensando em algo que dias depois se resolveu sozinho? Quantas vezes o medo falou mais alto do que a fé, e você se viu preso num ciclo de pensamentos negativos, sem conseguir enxergar saída? E quantas vezes, quando tudo parecia perdido, uma resposta chegou, uma porta se abriu, uma ajuda inesperada apareceu? Sabe por quê? Porque Deus cuida. Ele age no tempo certo. Ele ouve até as orações que você não teve força para fazer em voz alta. Ele entende os suspiros. Ele interpreta as lágrimas. Ele conhece a sua história melhor do que você mesmo. E mesmo quando você pensa que ele está em silêncio, ele está trabalhando. Muitas vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. É Ele te ensinando a confiar sem ver, a acreditar sem sentir, a continuar mesmo quando não entende. Porque é fácil confiar quando tudo está bem. Difícil é confiar quando tudo parece desmoronar. Mas é justamente nesses momentos que a fé se torna real. É quando você escolhe crer que Deus está contigo, mesmo quando não sente nada. É quando você decide descansar, mesmo com o coração inquieto. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que, em meio ao caos, confiaram. José foi vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente e preso. Mas em nenhum momento Deus o abandonou. Pelo contrário, Deus usou cada detalhe daquela dor para o colocar em uma posição de honra. Davi foi perseguido, traído, viveu em cavernas fugindo de seus inimigos. Mas Deus nunca tirou os olhos dele.
e o transformou em rei. O apóstolo Paulo enfrentou prisões, naufrágios, perseguições, mas não parou de confiar. E por isso deixou um legado eterno. E Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, enfrentou dor, rejeição, humilhação, mas confiou no Pai até o fim. E por isso, hoje, podemos confiar também. Você pode até não entender o que está vivendo agora. Pode até sentir que tudo está fora do lugar. Mas Deus continua sendo Deus. E Ele continua no controle. Mesmo que os ventos soprem forte, mesmo que as nuvens encubram o céu, Ele continua sendo o mesmo. O mesmo que abriu o Mar Vermelho. O mesmo que sustentou Elias no deserto. O mesmo que multiplicou os pães. O mesmo que te trouxe até aqui. Então por que duvidar agora? A fé não ignora a realidade, mas escolhe confiar apesar dela. E é essa escolha que muda tudo. Quando você decide parar de se preocupar e começa a descansar, algo muda dentro de você. Não porque os problemas somem de uma hora para outra, mas porque você passa a enxergar com outros olhos. A vida continua acontecendo, mas o seu coração não está mais preso ao medo. Ele está firmado na certeza de que Deus já está cuidando de tudo. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, não significa que você ficará isento de desafios ou decepções, mas significa que, em meio aos altos e baixos da vida, você estará amparado. Significa que mesmo que você não compreenda o porquê das coisas estarem acontecendo, poderá ter paz sabendo que há um propósito. Significa que, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisará temer mal algum, porque Deus estará contigo. Essa não é uma promessa de ausência de lutas, mas de presença constante de Deus nas lutas. Muitas vezes esperamos ver Deus agir de forma grandiosa, com milagres visíveis e intervenções espetaculares. Mas a maioria das vezes, Ele trabalha em silêncio. Ele cuida nos bastidores. Ele move peças que ainda não conseguimos ver. Ele acalma tempestades que ainda nem chegaram. Ele nos prepara antes que a guerra comece. Por isso, confiar é mais do que esperar resultados. É aprender a viver um dia de cada vez, confiando que Deus já está no próximo dia, cuidando de tudo.